Olá, meu povo, sou eu aqui de novo, o Dalo, e vim mais uma vez fazer um vídeo para vocês. E hoje eu vou contar a história de uma senhora incrível que, com uma simples atitude, desencadeou uma mudança enorme no seu país e fez com que ela entrasse para a história. A senhora de quem eu estou falando se chamava Rosa Louise MC Parks, mais conhecida apenas como Rosa Parks. Quem assiste o seriado The Big Bang e a Teoria vai ver ou já viu na 9ª temporada o personagem Sheldon Cooper revoltado com um homem furando fila perante o protesto citar o nome da senhora Parks, o que deixou seu amigo Leonard muito constrangido por ele ter citado a senhora Parks naquele contexto. Esta senhora negra nasceu em 1913 nos estados do Alabama, que fica no sul dos Estados Unidos. Nessa época, os Estados Unidos era uma nação horrível para um negro viver, e o sul dos Estados Unidos era ainda pior do que o restante do país. O motivo era o racismo. Nessa época, o racismo era tão grande e tão aceito na sociedade que haviam leis promovendo a segregação racial, ou seja, leis que tratavam uma pessoa como marginal pelo simples fato da cor da pele dela ser negra. Nessa época, quase tudo era separado para brancos e negros. Haviam bebedouros de água para brancos e haviam bebedouros de água para negros. Haviam escolas para brancos e haviam escolas para negros. Esses são só 2 exemplos que eu estou dando. E os negros, de forma alguma, podiam usar aquilo que era destinado aos brancos. E os brancos, se quisessem, até podiam usar aquilo que era reservado para os negros. Mas o preconceito era tanto que não usavam. Havia muitos lugares onde negros eram proibidos de entrar, e em outros em que não eram proibidos, haviam locais reservados para os negros. Mas não eram locais bons. Por exemplo, uma lanchonete que aceitavam negros, para os negros era reservado os fundos da lanchonete, longe das vistas dos brancos. E o transporte público também era uma tristeza. No ônibus haviam bancos reservados para os negros, ou seja, os negros não podiam sentar nos bancos dos brancos. No entanto, se o ônibus estivesse lotado, o negro era obrigado a ceder seu lugar para um branco que estivesse de pé sentar. Consegue imaginar a seguinte situação? Uma senhora idosa negra está sentada no seu lugar com seu netinho no colo. O ônibus enche. Aparece um adolescente branco, novo e forte, e exige que a senhora idosa com o netinho saia do lugar, e a senhora com o netinho simplesmente tem que sair e ficar de pé, enquanto o jovem adolescente branco vai sentado confortavelmente. Então, foi nesse ambiente que Rosa Parks nasceu e cresceu. Ela cresceu em uma fazenda, mas, devido a problemas de saúde na família, foi obrigada a interromper os estudos e começou a trabalhar como costureira. E quando seus pais se separaram, ela mudou para a cidade de Montgomery. Em 1932, casou-se com Raymond Parks, daí que vem o seu sobrenome Parks. Raymond era membro da Associação Nacional para o Progresso da Pessoa de Cor, que era uma organização que lutava pelos direitos civis dos negros, da qual Rosa se tornou militante. Desde 1900, o transporte público na cidade de Montgomery, no Alabama, era legalmente segregado por raça. Muitos estados sulistas também tinham leis similares, que lá nos Estados Unidos há leis federais, que valem para toda a nação, e leis estaduais que valem apenas dentro do estado. E em muitos dos estados haviam essas leis segregativas. A comunidade negra sempre reclamou do sistema, afirmando que era injusto, mas cortes estaduais sempre apoiavam a segregação.
anoitecer do dia 1º de dezembro de 1955, aconteceu o que mudaria o curso da história dos negros nos Estados Unidos e tornaria Rosa Parks o ícone da causa negra da sua nação. Rosa Parks entrou em um ônibus na Avenida Cleveland, no centro da cidade de Montgomery. Ela pagou a passagem e se sentou na primeira fileira de assentos reservados para os negros. Desculpem se a pronúncia não for exatamente essa, mas o motorista James Black seguiu viagem em sua rota tradicional. O ônibus ia enchendo até que, na terceira parada, em frente a um teatro, vários passageiros entraram. Black então notou que umas 2 ou 3 pessoas brancas estavam em pé. Para resolver o problema, ele mudou o sinal, ou seja, os bancos dos negros agora não eram mais dos negros, eram dos brancos. Ele exigiu que os passageiros negros sentados levantassem para que os brancos pudessem sentar. Enquanto os outros 3 negros levantaram, Rosa se recusou. Ela se moveu, mas para o assento da janela. Black, o motorista, perguntou para ela: "Por que você não se levanta?" Ela respondeu: "Porque eu deveria ter que me levantar." O homem chamou então a polícia e mandou prendê-la. Quando o policial chegou, ela perguntou: "Por que vocês tratam a gente assim?" E o policial respondeu: "Eu não sei, mas lei é lei e você está presa." A senhora Parks foi acusada de violar o capítulo 6, seção 11 da Lei de Segregação do Código da cidade de Montgomery. Edgar Nixon, presidente da sede local da NAACP, e seu amigo Clifford Durr pagaram a sua fiança e ela deixou a cadeia no dia seguinte. Alguns ativistas dos direitos civis dos negros decidiram usar o caso de Parks para chamar a atenção do público para se mobilizarem e pôr fim à segregação racial nos Estados Unidos. 3 dias depois do ocorrido, foi convocado um boicote aos ônibus de Montgomery. A ideia do boicote era a seguinte: se o sistema de transporte público se recusava a tratar os negros em igualdade com os brancos, não merecia receber dinheiro dos negros. E, sendo assim, os negros pararam de pegar ônibus. Iam e voltavam a pé do trabalho, e aqueles que não tinham condições de ir a pé iam de carro. Os negros que tinham carros se mobilizavam para ajudar aqueles que não tinham. Dessa forma, o transporte público começou a ter um prejuízo gigantesco. Imagina, do dia para a noite, milhares de pessoas, mais ou menos 40 mil, que usavam e pagavam por um serviço, pararem de usar e pagar. Um colapso financeiro era inevitável. Nos eventos que se seguiram, alguns líderes religiosos e ativistas se destacaram, como foi o caso de Martin Luther King. Os mais de 40 mil usuários negros de ônibus da cidade e arredores prosseguiram com o boicote por 381 dias, ou seja, mais de um ano. Em 1956, a Suprema Corte americana julgou inconstitucional a segregação racial em transportes públicos, ou seja, os negros venceram. Não havia mais bancos reservados para negros e brancos nos ônibus e negros não seriam mais obrigados a cederem lugar. Mas a luta pelo fim da segregação e do preconceito estava só começando. Rosa Parks se tornou então um ícone do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, mas isso não foi necessariamente bom para ela no curto prazo. Sanções eram feitas contra os ativistas dos direitos civis e ela teve dificuldade em conseguir emprego e ainda teve de enfrentar a animosidade da cidade. Sofrendo ameaças de morte por parte de grupos de supremacia branca, ela se mudou para Hampton, Virgínia. Ela se mudou novamente, não muito mais tarde, para Detroit. Apesar desta cidade ser mais progressista que as do Sul,
Rosa ainda teve que lidar com racismo e segregação. Ela recebeu apoio e manteve contato com líderes dos movimentos civis, como o congressista John Conwer e o reverendo Martin Luther King. Ela continuou nos anos 60 como uma ativista dos direitos dos negros e participou de diversas iniciativas e marchas pela igualdade. Em 1992, ela publicou sua autobiografia, Rosa Parks, Me Story. Acometida de doenças mentais e saúde muito debilitada, seus últimos dias foram sofridos, mas ela sempre lembrava em boa estima os efeitos de sua vida. Rosa faleceu em seu apartamento em Detroit em 24 de outubro de 2005. Seu caixão foi velado com honras da Guarda Nacional do estado do Michigan. Autoridades e antigas lideranças dos movimentos civis compareceram ao seu funeral. Ao longo de sua vida, ela recebeu muitas medalhas e honrarias. Uma delas foi a Medalha Presidencial da Liberdade do presidente Bill Clinton em 1996. E a título de curiosidade, o ônibus em que ocorreu os fatos envolvendo Rosa Parks ainda existe. Atualmente ele faz parte do acervo de The Henry Ford Museum. Essa senhora nos deixou um exemplo e uma lição. O exemplo de não se conformar com as injustiças e de lutar contra elas por todas as nossas vidas. E a lição é que muitas vezes uma pequena ação corajosa, um pequeno gesto de bravura pode inspirar pessoas e provocar grandes mudanças no mundo. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Configure o sininho para receber notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.